A questão da criminalização dos movimentos sociais, o que a Rede Globo, em especial, junto com o PSDB de São Paulo, fizeram e estão fazendo a respeito de criminalizar toda a luta social por moradia, não só de São Paulo, mas como também de todo o Brasil, a respeito dessa questão da cobrança de taxas dos moradores, variando de acordo com a renda, né? Só que, para quem visitou e visita uma ocupação, por exemplo, nós temos uma ocupação acontecendo no Largo da Batalha, em Niterói, muitas das vezes esse valor arrecadado, né, é utilizado, por exemplo, para pagar água, porque muitas das vezes nas cidades grandes, no estado de São Paulo, você tem que pagar a conta de água desses edifícios públicos quando você vai religar, vai legalizar. Você tem que pagar a luz, né? Você tem que pagar uma pessoa para tomar conta desse edifício, porque como é uma ocupação, fica sujeito a ser invadido pela força policial militar, junto com o seu batalhão de choque, junto com a guarda metropolitana, que é um problema em São Paulo, que é uma guarda que anda armada, que tem o mesmo poder de polícia do que é a polícia do estado de São Paulo, só que a Rede Globo não explica isso, né? Arrecada, mas não explica, criminaliza as pessoas, né, a respeito dessa quantia de valor. Não vamos esquecer também outra questão importante. As pessoas moram nas cidades, não é porque elas não querem morar. Elas moram na cidade por N fatores. Por exemplo, você tem a questão dos serviços que estão todos concentrados nas grandes cidades. Vamos falar as duas maiores, cidade do Rio de Janeiro e cidade de São Paulo. Aonde a questão do emprego, a questão da saúde, a questão da educação se concentram nos grandes centros urbanos. E por isso que as pessoas vão morar na cidade, porque não se teve interesse em fazer a chamada reforma agrária no campo brasileiro, que está tomado pelo agronegócio. Levar os serviços de saúde, educação, geração de emprego, habitação e outros serviços para o campo. Com o avanço do agronegócio, com o avanço do agronegócio nos últimos anos, as pessoas têm saído do campo, têm se dirigido para a cidade. Outra questão importante também a ser destacada é com a crise econômica de 2008, que ainda continua em 2018, o número de pessoas morando nas ruas aumentou assustadoramente. Se pegarmos São Gonçalo a partir das 19 horas, se nós irmos em direção, pegarmos da Faculdade de Formação de Professores, UERJ, indo em direção ao Alcântara, nós vamos ver inúmeras famílias morando nas marquises do comércio de São Gonçalo como um todo. E assim, queria destacar sobre a questão de São Paulo, esses incêndios. Todos os incêndios em São Paulo, tanto essa questão do prédio e também nas comunidades, né, acontecem em horários que os trabalhadores não estão nas suas casas. Né? Esse edifício de São Paulo foi na madrugada, 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Como é que isso aconteceu? Né? Ninguém sabe, ninguém viu. Não vai ter perícia pelo Corpo de Bombeiros, nem pela Defesa Civil. Vocês podem notar que todos os incêndios que acontecem em São Paulo acontecem de forma repentina e não tem explicação, não se averigua o que levou esses incêndios. Por causa de quê? Porque você tem uma indústria imobiliária no estado de São Paulo muito forte, cuja a secretaria, né, vamos falar, habitacional da Prefeitura de São Paulo fica nas mãos do PP, do Partido Progressista, do ex-prefeito Paulo Maluf, de São Paulo. Com isso, essas construtoras se apoderam das secretarias habitacionais de todo o Brasil, e aí tomando como exemplo de São Paulo, aonde o orçamento público, o dinheiro público que deveria ser voltado para a construção de novas casas,
para a recuperação de prédios abandonados que o poder público abandonou, porque São Paulo tem mais de 100 prédios ocupados por famílias que não têm condições mesmo de pagar um aluguel, até aquelas que tinham condições de pagar o aluguel devido à crise econômica, devido ao aumento do desemprego, foram morar nessas ocupações, como foi recentemente uma moradora desse edifício, deu uma entrevista, ela disse que não tinha para onde morar, porque ela perdeu o emprego, com isso teve que abandonar a casa dela e teve que morar nessa ocupação. Professor, podemos ouvir aqui rapidamente a participação do professor Edson Amaro de Souza, ele que nos enviou a mensagem através do WhatsApp. Vamos ouvir. Boa tarde. Em 2007, o Movimento Nacional de Luta por Moradia ocupou um prédio do INSS no centro do Rio, bem ao lado da Câmara Municipal. É a ocupação Manuel Congo, que existe até hoje, se mantém até hoje. Conseguiram usufruto do prédio na justiça e conseguiram, inclusive, reformar o prédio.